22 de fevereiro de 2026, 4 da manhã. Sierra Madre Occidental, Jalisco, México. Em algum lugar no escuro, acima de uma vila que não aparece na maioria dos mapas, num complexo esculpido na montanha como uma cicatriz, dorme o homem mais procurado do hemisfério ocidental. Dois governos o caçam há mais de uma década. A DEA oferece uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua cabeça, uma das maiores na história das agências americanas de segurança. A Interpol conhece seu nome. Drones da CIA sobrevoaram seu país. Ainda assim, por 12 anos, esse homem foi um fantasma. Existem menos de 3 fotografias confirmadas dele. Todas velhas, todas granuladas. Em cada dossiê classificado, em cada relatório de inteligência, em cada mandado de prisão circulado entre Washington e a Cidade do México. A mesma imagem borrada de um rosto que nenhuma câmera conseguiu capturar. Seu nome é Nemésio Rubem Oseguera Cervantes. Ao amanhecer, ele estará ferido e sangrando a bordo de uma aeronave militar, morrendo em algum lugar acima dessas mesmas montanhas. Ao anoitecer, 6 estados estarão em chamas. Estas são as suas últimas 24 horas. E para entender como isso termina, é preciso voltar ao começo. A um bar em São Francisco em 1992 e a uma escolha que um homem fez pelo seu irmão. 1966. Uma vila enterrada nas profundezas das montanhas de Michoacán, no México. Sem eletricidade, sem estradas pavimentadas. Um lugar tão remoto que a maioria dos mapas nem se dá ao trabalho de nomear. Foi aqui que Nemésio Rubem Oseguera Cervantes veio ao mundo em 17 de julho. Ele nunca passou da 5ª série. Enquanto outras crianças da sua idade ainda aprendiam a ler, ele já estava no campo, colhendo abacates sob o sol de Michoacán. Um dos 6 irmãos numa família que não tinha nada. Numa região onde as duas coisas que melhor cresciam eram abacates e crime organizado. Ele foi embora antes dos 20 anos. Cruzou a fronteira para a Califórnia sem documentos, sem plano. Apenas fome. E essa combinação particular de teimosia e desespero que empurra uma pessoa por uma linha invisível para dentro de um país que não a quer. Foi preso em São Francisco em 1986. Propriedade roubada, uma arma carregada. A foto de fichamento mostra alguém que mal parece ter idade para se barbear. Não era um chefão. Não era uma ameaça. Apenas mais um imigrante ilegal no lugar errado. O deportaram. Ele voltou. 1989. Preso novamente. Dessa vez por narcóticos. Deportado de novo. Voltou de novo. Há algo nesse padrão que vale a pena considerar por um momento. 3 travessias de uma fronteira que continuava o rejeitando. 3 deportações. Um homem sem dinheiro, sem educação, sem status legal e sem nenhum futuro óbvio. E mesmo assim ele voltou. O que leva uma pessoa a fazer isso não é coragem no sentido convencional. É algo mais difícil de nomear. Algo mais próximo de uma recusa em aceitar a forma como o mundo lhe foi entregue. Essa mesma recusa um dia construiria um império que se espalharia por 40 países. Mas em 1992, ele ainda era apenas um rapaz de 26 anos, traficando heroína de baixo nível na Bay Area com seu irmão mais velho, Abraham. E certa noite, os dois entraram num bar. E tudo o que se seguiu começou com uma pilha de notas que pareciam limpas demais. Setembro de 1992, São Francisco. O Imperial Bar, nas bordas bravas do Tenderloin. 2 irmãos entraram para fechar um negócio. 50 gramas de heroína. 9.500 dólares. Os compradores colocaram as notas sobre a mesa. Limpas, planas, empilhadas com uma precisão que o dinheiro de rua quase nunca tem. Dinheiro de droga de verdade é amarrotado. Dinheiro de droga de verdade tem cheiro. Dinheiro de droga de verdade não vem em fileiras paralelas e organizadas. Nemésio percebeu. Inclinou-se para Abraham e disse: "Esses caras são policiais. A gente vai embora." Ele estava certo. Já era tarde demais. 3 semanas depois, agentes federais prenderam os 2 irmãos por tráfico de drogas. E foi numa sala de audiências, não numa esquina, não num complexo nas montanhas, que a decisão que definiria os próximos 33 anos foi tomada.
Abraham já tinha 2 condenações por crimes graves. Uma terceira, quase certamente, significaria prisão perpétua. Nêmesio olhou para o irmão e então disse ao juiz para lhe dar a pena a ele. 5 anos. Cumpriu 3, no Big Spring Correctional Center, no oeste do Texas. Uma prisão federal construída especificamente para imigrantes ilegais. Entrou pela FAM. Foi deportado em 1997, com 31 anos, condenado federal, proibido de entrar nos Estados Unidos para o resto da vida. A maioria dos homens nessa situação desaparece. São absorvidos pelas margens de qualquer país que os receba, e o mundo segue em frente sem notar. Nemesio, o Ceguera Cervantes, fez algo que ninguém esperava. Ele virou policial. Ingressou na força local em Cabo Corrientes e Tomatlán, Jalisco. Usou o uniforme. Usou o distintivo. E o agente especial da DEA, Kyle May, que mais tarde lideraria a investigação americana a partir de Los Angeles, foi direto sobre o que aquele período realmente significou. Mencho não estava se reabilitando. Ele estava estudando, aprendendo como as forças de segurança pensavam, como se movimentavam, como podiam ser compradas. Cada turno era coleta de inteligência. Ele saiu da corporação, ingressou no cartel Milênio como sicário. E quando o cartel se fragmentou, quando Nacho Coronel foi morto em 2010 e a liderança do Milênio entrou em colapso, ele não se fragmentou junto. Olhou para os escombros e enxergou uma oportunidade. Fez parceria com a família de sua esposa, a rede de lavagem de dinheiro González Valência. E das ruínas do Império Alheio, construiu algo inteiramente novo. Chamou de Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. A pergunta que a maioria das pessoas nunca pensa em fazer é esta: que tipo de homem escolhe ir para a prisão pelo outro? E sai de lá mais perigoso do que entrou. 1997. Deportado de volta ao México. 31 anos. Condenado federal. Proibido dos Estados Unidos para sempre. Normalmente é aqui que a história termina. Vale a pena parar aqui e fazer uma pergunta que a maioria das reportagens sobre El Mencho nunca explora a sério. Por que ele virou policial? Não como disfarce. Não porque alguém mandou. Ele ingressou na força local em Jalisco e serviu por um período que agentes de inteligência descrevem como genuinamente formativo. Não no sentido moral, mas no estratégico. A avaliação da DEA sobre esse período, reconstruída a partir de anos de investigação, aponta para algo perturbador. Mencho não usou o uniforme porque era obrigado. Usou porque lhe dava acesso a rádios, a rotas de patrulha, a lógica de como as forças de segurança se organizavam, se comunicavam e, mais criticamente, como podiam ser corrompidas. Ele observou quais policiais aceitavam dinheiro, notou quais comandantes faziam vista grossa, catalogou os pontos de pressão. Quando saiu da corporação e ingressou no cartel Milênio como executor, não estava começando do zero. Estava aplicando o que havia aprendido. E ao contrário da maioria dos sicários que sobem pela violência pura, Mencho subiu pela compreensão. Ele sabia como o Estado pensava, porque havia sido, brevemente, parte dele. Foi isso que fez o CJNG diferente dos cartéis que vieram antes. O Sinaloa construiu seu poder através de infraestrutura de tráfico e suborno político acumulados ao longo de décadas. O CANG construiu seu poder através de violência de escala militar e inteligência institucional. O tipo que só se desenvolve quando alguém dentro da organização já sentou do outro lado da mesa. Mencho nunca esqueceu o que aprendeu naquele uniforme. E o Estado mexicano passaria as próximas 2 décadas tentando esquecer que um dia lhe deu o distintivo. Dentro de uma década desde a fundação do CJNG, ele já tinha presença em todos os 50 estados americanos e em mais de 40 países. Em 2019, a DEA estimou que o cartel de El Mencho movia pelo menos 1/3 de todos os narcóticos que entravam nos Estados Unidos. Seu patrimônio líquido pessoal, no mínimo 500 milhões de dólares. Potencialmente mais de 1 bilhão. O governo mexicano estimou os ativos totais, combinados do CJNG, em 50 bilhões. Em fevereiro de 2025, o governo Trump o designou organização terrorista estrangeira,
O catador de abacates de Michoacán tinha construído um império narco maior do que a economia da maioria dos países. E mesmo assim, ninguém conseguia encontrá-lo. É aqui que El Mencho se torna genuinamente diferente de qualquer outra figura na história do crime organizado. El Chapo queria ser uma lenda. Dava entrevistas a Champagne na selva. Tinha corridos compostos em sua homenagem. Carregava seu nome como uma coroa. Queria ser conhecido. El Mencho queria o oposto, sem entrevistas, sem fotos, sem aparições públicas, sem vaidade. Em mais de uma década como o homem mais procurado do hemisfério ocidental, existem menos de 3 imagens confirmadas dele. Todas velhas, todas de baixa resolução, todas tiradas muito antes de qualquer um entender quem ele se tornaria. A única vez que o público ouviu sua voz foi através de gravações de áudio vazadas. Mensagens recheadas de palavrões enviadas a rivais. Ameaças entregues por um rosto que ninguém via. O especialista em crime organizado Edgardo Buscaglia, da Universidade Columbia, descreveu a estratégia claramente. O cartel de El Mencho havia se tornado um dos maiores compradores de políticos e campanhas políticas no México, o que lhe conferiu uma enorme base social. Poder sem visibilidade. Essa era a arquitetura. Ele se movia constantemente pelas serras de Jalisco, Michoacán, Colima e Nayarit. Nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Ao seu redor, 2 anéis de segurança, um círculo interno de ex-mercenários militares e um anel externo de sentinelas espalhados pelas estradas de montanha, vigiando qualquer coisa que se movesse. Por anos funcionou. Por anos, nenhum governo na Terra conseguia tocá-lo. Então 2 coisas aconteceram e tornaram o esconderijo mais difícil. A primeira foi uma violência que ele escolheu. A segunda foi uma doença que ele não escolheu. Em 2015, os homens de El Mencho dispararam um lança-granadas contra um helicóptero do exército mexicano e o derrubaram do céu, ganhando tempo para ele sumir na Sierra. 11 anos depois, Nemesio Oseguera Cervantes morreu a bordo de uma aeronave do exército mexicano, sendo levado para a capital que nunca alcançou. O homem que usou um foguete para escapar do exército morreu no próprio avião desse exército. Desta vez não havia escapatória. Já em 2019, a inteligência mexicana havia confirmado o que se tornaria o segredo mais consequente de toda a investigação. El Mencho sofria de insuficiência renal grave. A doença renal não negocia. Não liga para quantos soldados você comanda, quantos governos têm medo de você ou com que eficiência você se tornou invisível. Ela exige tratamento, diálise, medicamentos, monitoramento regular, uma agenda. E nas montanhas de Jalisco, manter essa agenda discretamente é extraordinariamente difícil. Sua solução foi construir uma unidade médica privada no interior do território controlado pelo CJNG, na remota vila de Elihuatlan, no município de Quitupã, a cerca de 50 quilômetros da cidade mais próxima. Um hospital construído nas montanhas para um único paciente. Isso não era um esconderijo, era infraestrutura. E infraestrutura deixa rastros. Ainda em fevereiro de 2025, o secretário de Segurança do México confirmou publicamente que a doença renal estava em curso e sendo tratada. E aqui está a pergunta que os investigadores devem ter desmontado em seus relatórios confidenciais. O tratamento renal cria uma agenda. Uma agenda cria padrões. Padrões podem ser rastreados. Se foi o cronograma de diálise que finalmente os levou até ele, nunca foi confirmado oficialmente. O Ministério da Defesa do México não disse. A CIA não disse. O que foi confirmado é que nos meses que antecederam 22 de fevereiro de 2026, os recursos de inteligência se fechavam sobre sua localização com uma precisão que sugeria que algo havia mudado na capacidade deles de prever seus movimentos. A ironia é quase precisa demais para ser acidental. A única coisa que mantinha El Mencho vivo, a máquina que limpava seu sangue, os medicamentos que estendiam sua vida, a rotina médica que ele não podia abandonar, pode ter sido a mesma que o matou. Ele havia se tornado invisível de todas as formas que um ser humano pode se tornar invisível. Mas seu próprio corpo não desapareceu com ele. 26 de junho de 2020, Cidade do México, 7 da manhã. Na Avenida Reforma,
um dos bulevares mais famosos da América Latina, ladeado por monumentos e embaixadas e pela memória de tudo de importante que já aconteceu neste país, um comboio de pistoleiros do CJNG emboscou Omar Garcia Harfuch, o chefe de polícia da cidade. Granadas, fuzis de alto calibre, veículos blindados perfurados por fogo automático. Garcia Harfuch levou 3 balas. 2 de seus seguranças foram mortos. Um civil inocente foi morto. O ataque durou tempo suficiente para deixar a avenida parecendo uma zona de guerra no meio da capital. Garcia Harfuch sobreviveu. Da cama do hospital, ainda sangrando pelas bandagens, postou no Twitter e nomeou o CJNG diretamente. Não esperou, não titubeou, os nomeou, ele se recuperou e não esqueceu. Em 2026, Omar Garcia Harfuch era o secretário de Segurança do México, a mais alta posição de segurança pública do país. O homem que El Mencho tentou matar na Avenida Reforma 6 anos antes era agora o homem coordenando a operação para encontrá-lo. Quando a notícia da morte de El Mencho se espalhou em 22 de fevereiro, Garcia Harfuch abriu o celular e postou uma única linha no X. 4 palavras. Reconhecimento ao Exército e à Força Aérea Mexicana. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma foto, nenhum discurso. Apenas 4 palavras. E 6 anos de espera comprimidos numa frase que dizia tudo ao dizer quase nada. Existe uma versão dessa história em que o maior erro estratégico de El Mencho não foi a doença renal, não foram as falhas de segurança, não foi a inteligência que se fechou ao redor dele nos meses antes de fevereiro de 2026. Seu maior erro pode ter sido deixar Omar Garcia Harfuch vivo. Domingo, 22 de fevereiro de 2026. Antes do amanhecer. Totolapan, Jalisco. As forças especiais do Exército Mexicano se moveram de múltiplas direções simultaneamente. Unidades da Guarda Nacional seguraram o perímetro externo. A Força Aérea Mexicana estava no ar. Pessoal de inteligência do Ministério Público estava incorporado diretamente na operação. Isso não era uma incursão improvisada no campo. Eram meses de preparação, sinais, vigilância, relatórios de informantes, análise de padrões, convergindo num único ponto de GPS no escuro. O complexo estava posicionado nas montanhas como todos os complexos de El Mencho, em altitude, com linhas de visão claras, com múltiplas rotas de fuga esculpidas no terreno. Foi projetado para lhe dar tempo. Tempo suficiente para ouvir os helicópteros e desaparecer antes que eles pousassem. Havia funcionado antes. Havia funcionado em 2015, quando um lança-granadas limpou o espaço aéreo e lhe comprou horas na Sierra. Desta vez, eles vieram de ângulos demais ao mesmo tempo. No momento em que as tropas romperam o perímetro, os combatentes do CJNG abriram fogo. O que se seguiu foi um tiroteio prolongado nas montanhas acima de Jalisco. Não uma prisão rápida, não uma extração limpa, mas uma batalha genuína entre soldados e pistoleiros do cartel no escuro. 4 operativos do CJNG foram mortos no local. 2 foram presos. 3 outros foram gravemente feridos. Entre os feridos, o homem para o qual toda a operação havia sido construída. Quando os tiros cessaram, os soldados percorreram o complexo. O que encontraram ali contava a história do que El Mencho havia se preparando por anos. Veículos blindados, lançadores de foguetes capazes de derrubar aeronaves. Armamento pesado estoquepilado nas montanhas como o arsenal de um pequeno exército. Ele não estava se escondendo. Estava se fortificando. 3 membros das Forças Armadas Mexicanas foram feridos no confronto. E nos escombros do tiroteio, sangrando, sob custódia, pela primeira vez na vida nas mãos do Estado, que havia humilhado por décadas. Nemesio Rubem Oseguera Cervantes. Por um momento, pareceu que aquilo para o qual 12 anos de trabalho de inteligência, 15 milhões de dólares em recompensas, os recursos completos da DEA, da Interpol e de 2 governos haviam convergido. Havia finalmente chegado. Eles o tinham, mas não o tiveram por muito tempo. O protocolo padrão para uma captura dessa magnitude é a transferência imediata, sem atrasos, sem oportunidades para uma operação de resgate,
Sem tempo para o CJNG se mobilizar, uma aeronave militar foi preparada. El Mencho, ferido, sangrando, foi embarcado. O plano era custódia federal na cidade do México. Interrogatório. Todo o peso do sistema de justiça mexicano aplicado ao prisioneiro mais significativo que o país já havia tido. Ele nunca chegou. Em algum lugar acima das montanhas de Jalisco, a caminho da capital, Nemesio Oseguera Cervantes morreu em decorrência de seus ferimentos. A declaração oficial do Ministério da Defesa do México foi precisa na linguagem. O objetivo da operação havia sido capturá-lo com vida. Não foi o que aconteceu. O homem que derrubou um helicóptero militar com um lança-granadas para escapar do exército mexicano em 2015 foi transportado pela própria aeronave do exército mexicano em 2026. Ele não saiu do avião. Na cidade do México, Omar Garcia Harfuch abriu o celular. Digitou 4 palavras. Reconhecimento ao exército e à Força Aérea Mexicana. Nenhum discurso. Nenhuma coletiva de imprensa. Nenhuma foto. Nenhum triunfo performado para as câmeras. Apenas 4 palavras do homem que havia esperado 6 anos, que levou 3 balas na Avenida Reforma e se recuperou num leito de hospital e voltou ao trabalho e subiu ao topo do aparato de segurança do México. Tudo enquanto o homem que havia ordenado o ataque contra ele ainda estava vivo em algum lugar nas montanhas. Agora, ele não estava mais. Poucas horas após a notícia se espalhar, o CJNG ativou algo que El Mencho aparentemente havia preparado para a possibilidade exata desse momento. 21 bloqueios de rodovias foram ativados apenas em Jalisco até às 3 da tarde. Veículos foram incendiados em Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato e Aguascalientes. 6 estados, simultaneamente. Numa demonstração coordenada de alcance organizacional que nenhuma ação isolada das forças de segurança havia conseguido suprimir. O governador Pablo Lemos Navarro ativou um estado de emergência código vermelho. O transporte público foi suspenso. As escolas foram canceladas. Os civis foram ordenados a ficar em casa. Guadalajara foi silenciada. Uma cidade de 5 milhões de pessoas, programada para sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA em 4 meses, se tornou uma cidade fantasma numa tarde. Então pistoleiros entraram no aeroporto internacional. Passageiros abandonaram suas bagagens e correram pelos terminais. Delta, Alaska, American Airlines, Southwest e Air Canada cancelaram todos os voos para Puerto Vallarta e Guadalajara. Uma rebelião eclodiu numa prisão em Puerto Vallarta. Um guarda foi morto. O Departamento de Estado americano emitiu um aviso de abrigo no local para cidadãos americanos em 5 estados mexicanos. De Washington, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou que a inteligência americana havia prestado apoio ao governo mexicano na operação. O secretário de Estado adjunto, Christopher Landau, descreveu El Mencho como um dos traficantes de drogas mais sangrentos e impiedosos da história, e acrescentou: os do bem são mais fortes do que os do mal. Em Guadalajara, as ruas estavam vazias e os incêndios ainda queimavam. 5 milhões de pessoas estavam dentro de suas casas, olhando para os celulares, esperando ver quanto tempo duraria. A cidade que deveria sediar uma das grandes celebrações do esporte global em 4 meses, parecia naquela noite uma cidade que havia sido lembrada do que realmente a sustenta e de quem sempre teve o poder de apagar as luzes. Um homem havia morrido. E o preço da sua morte estava sendo pago por todos que não tinham nada a ver com a sua vida. Volte para 1992, para a sala de audiências em São Francisco. Um homem de 26 anos está de pé diante de um juiz federal. Seu irmão mais velho, Abraham, está sentado por perto. Abraham já tem 2 condenações por crimes graves. Uma terceira provavelmente significará prisão perpétua. E Nemésio, que não é advogado, não é estrategista, ainda não é nada, faz um cálculo. Diz ao juiz para lhe dar a pena. Ele a absorve. Ele entra no Big Spring Correctional Center para que uma pessoa que ele ama não passe a vida numa gaiola. Essa escolha, feita num momento, numa sala que ninguém fora dela lembraria por décadas, é a semente de tudo o que se seguiu. CIANG.
os 50 bilhões em ativos, os 40 países, a recompensa de 15 milhões de dólares, os lança-granadas, o hospital privado nas montanhas. Tudo isso cresceu de um único ato de lealdade a um irmão mais velho. 33 anos depois, um dos movimentos finais da operação de inteligência que se fechava em torno de El Mencho foi a recaptura desse mesmo irmão. Abraham Oseguera Cervantes, o homem por quem Nemésio foi para a prisão, foi preso pelo exército mexicano em 28 de fevereiro de 2025, quase exatamente um ano antes da incursão no complexo em Jalisco. Se sua prisão forneceu inteligência que acelerou a operação contra o irmão, nunca foi confirmado oficialmente. Mas o timing não é nada. O irmão pelo qual foi para a prisão, o irmão cuja liberdade comprou com 3 anos dos seus, o irmão que, no fim, não conseguiu protegê-lo. Ele começou do zero. Uma vila sem estradas, uma educação de 5ª série, campos de abacate em Michoacán. Cruzou uma fronteira 3 vezes, foi deportado 3 vezes e voltou cada vez porque desaparecer não era algo que ele sabia fazer. Passou 3 anos numa prisão federal no oeste do Texas pelo irmão. Usou um uniforme policial e estudou as pessoas que um dia destruiria. Construiu um império que se estendeu por 40 países e moveu 1/3 de todos os narcóticos que entravam nos Estados Unidos. Fez 2 governos gastarem 1 década e 15 milhões de dólares tentando encontrá-lo. E ao amanhecer de uma manhã de domingo em fevereiro de 2026, nas montanhas de Jalisco, terminou do jeito que sempre termina para os homens que se recusam a desaparecer. Num tiroteio do qual não puderam escapar. Num avião do qual nunca saíram, acima das mesmas montanhas onde um dia foram intocáveis. O CUSA-NG não vai entrar em colapso porque El Mencho está morto. Ele construiu a organização especificamente para sobreviver a ele. Descentralizada. Células regionais operando com autonomia significativa. Nenhum nó único capaz de derrubar o todo. O cartel tem operações em 40 países e 50 estados americanos. Infraestrutura financeira entrelaçada em economias legítimas. E uma geração de comandantes que aprenderam com o organizador criminoso mais disciplinado da história moderna do hemisfério ocidental. Analistas da Brookings Institution foram diretos. Uma quantidade enorme de violência provavelmente se seguirá. Não porque o cartel seja fraco, mas porque o vácuo deixado por um líder do porte de El Mencho atrairá cada operador ambicioso dentro da estrutura da organização. Um nome começou a aparecer nos relatórios de inteligência como potencial sucessor. Abraham Jesus Amaro Cano, conhecido como El Yogurt. 29 anos. Comanda uma célula de forças especiais do CJNG, vinculada diretamente à unidade de proteção pessoal de El Mencho. Sobreviveu a uma grande operação da Marinha Mexicana em 2025. Não confirmado, mas o nome sendo sussurrado nos lugares onde essas coisas são sussurradas. A presidente Claudia Sheinbaum havia dito por anos que a estratégia do Kingpin não funciona, que cortar a cabeça de um cartel não mata o corpo, o multiplica. Ela disse isso antes de assumir o cargo. Construiu sua filosofia de segurança em torno dessa crença. E então, sob pressão do governo Trump para produzir resultados visíveis no combate ao tráfico de drogas, autorizou a operação que produziu a maior eliminação de Kingpin na história do hemisfério ocidental. Na noite de 22 de fevereiro de 2026, ela assistiu seu próprio aviso se tornar realidade em tempo real em cada tela do país. A pergunta não é o que aconteceu com El Mencho. Sabemos o que aconteceu com El Mencho. A pergunta, a que ninguém consegue responder ainda, é o que o espaço que ele deixou vai se tornar, quem vai preenchê-lo e quantas pessoas vão morrer no processo de descobrir. Num bar em São Francisco em 1992, um homem de 26 anos olhou para uma pilha de notas limpas demais e soube imediatamente que algo estava errado. Disse ao irmão para ir embora. Já era tarde demais. 33 anos depois, nas montanhas de Jalisco, a mesma coisa era verdade.